Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Confúcio. Oi, gente querida! Olha a fofurinha que nós vamos fazer hoje. Só que nós vamos fazer a menininha, a irmãzinha desse fofurinho, rezando. É um trabalho delicioso de fazer. Eu espero muito que vocês gostem. Então, bora trabalhar. Aqui nós temos um arame de 32 centímetros de comprimento e o número dele é 18. É um arame que não é grosso, mas também não é fino demais. Então dá para trabalhar super bem e modelar de todas as formas, que o arame é bem resistente e é bem durável. E como eu não tenho esse arame encapado, então eu corto tirinhas de papel crepom e encapo o arame. Então eu colo a pontinha com o mínimo de cola, porque senão o papel crepom ele desmancha muito fácil. Desço com ele na diagonal e vou enrolando com essa facilidade aqui, ó, até o final. No final eu coloco mais um pouquinho de cola, bem pouquinha, e prendo o papel. E eu corto ele na mão, porque quando você corta ele na mão, você quebra as fibras, então ele fica mais fino, mais delicado e o acabamento não fica grosseiro. Mas para quem encontrar o arame encapado, fique à vontade. É que eu não encontrei e ia demorar para chegar, e eu já tô tão acostumada a encapar que eu também não dou muita importância para isso. Mas aí, quem vai fazer um trabalho em série, né, convém comprar o arame encapado mesmo. E aqui já tô no finalzinho. Pronto, nós já temos o arame encapado. E eu já fiz a mesma coisa com o arame menor, que é o arame dos bracinhos. Agora vamos dobrar a ponta, né? Pegando bem na pontinha mesmo, que é a medida do bico do alicate, a gente vira para dentro de um lado e do outro, para não acontecer, né, de escapar alguma coisa e a ponta do arame machucar. Então a gente faz sempre tudo com muita segurança. E a gente faz isso nos dois arames, tanto no menorzinho quanto no mais comprido, né, que é o do corpinho. E aí a gente envolve esse arame mesmo encapado nesses cordões que são vazados. Ó. É um cordão de uma trama muito aberta e ele é vazado. E a gente consegue revestir esses arames para formar de uma forma bem bacana o corpinho dos bonecos que a gente escolhe fazer. E aqui, para fechar as pontas desse arame, a gente passa cola quente, tanto no arame quanto nas fibras, né, do cordão. E aí, se você não tiver acostumada, molha as pontas dos dedos para você poder fazer esse trabalho que eu tô fazendo aqui. A gente vai juntando, mas puxando o excesso de cola para não ficar um trabalho grosseiro. Então ele fica bem delicado, a cola praticamente some, você não vê a cola. E a gente faz isso dos dois lados, nos dois arames. E ele fica bem grudadinho, bem fechadinho. Quando a gente não encapa o arame, ele sai com mais facilidade, ele pode escapar, né, pelo cordão, já que a fibra é bem aberta. E aí a gente corta, olha, o excesso. Quando a gente fecha com a cola, a gente estica as pontas das fibras, então fica um excesso e a gente tira, né, deixando tudo bem ajustadinho. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, porque como esse cordão tem a trama bem aberta, ela vai soltando com muita facilidade. Ela vai abrindo, você vai trabalhando com ela, ela vai se desfazendo. Então, para não perder o cordão, principalmente quem não tiver acostumado a trabalhar com ele, porque usar esse arame mesmo encapado, sem revestir com cordão, o bonequinho fica grosseiro, né? Então a gente reveste para deixar um trabalho bem delicado.
E aí, para evitar que se desmanche, né, esse cordão, a gente passa um pouquinho de cola de silicone nas pontas, né, para impedir que as fibras se desfaçam. E aí, depois que a gente passa a cola, a gente pega um palitinho de churrasco e coloca no meio e gira para evitar que feche, né, a entrada aí do cordão. Espera secar e está pronto para trabalhar. E agora é só revestir. E olha lá como fica bem mais fechadinha a trama, não fica tão aberta como no primeiro que eu encapei. E aí depois a gente faz a mesma coisa, passa a cola quente, puxa o excesso da cola, fechando e grudando as fibras no arame. Agora a gente calcula bem o meio desse arame para dobrar e começar a formar o corpinho. Por isso que eu não me preocupei em ficar esticando o arame, porque depois a gente ia dobrar de novo. Então a gente fecha bem a parte de cima e depois embaixo a gente abre as perninhas. Fecha aí em cima na medida de 2,5 cm da ponta, né, para baixo, 2,5 cm. Vocês vão entender já já por quê. E aí a gente faz a mesma coisa com arame menor. Calculo o meio. E dá uma leve dobrada só para a gente ter a noção do meio, né? Para deixar os bracinhos iguais, né? Na medida igual dos dois lados. E aí nós colamos, olha lá, medida de 2,5 cm. E aí nós vamos colar um arame no outro, nessa altura de 2,5 cm. E para reforçar, para que não venha a soltar, porque o cordão tá colado um no outro, mas o arame por dentro fica solto. Então eu estou usando uma linha corrente extra. Ela é bem resistente, eu gosto muito de trabalhar com ela. Então a gente dá umas 5, 6 voltas de um lado e do outro, prendendo bem firme, né, um arame no outro. A gente vai puxando, né, dando a volta, esticando bem esse cordão, que é uma linha bem grossa, quase um cordão mesmo. E aí depois a gente amarra. E sempre dá 2 voltas, como eu estou fazendo aqui, para garantir que quando você amarrar ele não vai soltar. E aí você dá mais um nó. Para ficar bem firme. Tira o excesso, né, das pontas e sela com um pouquinho de cola quente. A gente passa a cola e estica ela com o bico da cola para não ficar com acúmulo. É só para selar. E aí não tem perigo nenhum de soltar, tá firme mesmo. E este trabalho, né, desse arame que foi feito aqui, é uma estrutura para qualquer boneco de arame que você quiser fazer. Tá montada a estrutura. Qualquer boneco que você escolher fazer, segue nessa estrutura que é perfeito. E agora para fazer um detalhe bem bacana, porque a gente monta o bonequinho e fica aquela coisa dura, né, só do arame. Então eu criei um corpinho para ele. Peguei um pedacinho de malha, como eu tenho bastante malha branca, né, que eu gosto de tingir para fazer as cores aí das roupinhas dos bonecos, eu escolhi a branca, mas você pode escolher a cor da pele mesmo.
é que escolhendo a branca, eu já estou fazendo, no caso da menininha, a calcinha dela também. E a parte de cima já fica o peitinho pronto. De repente pode só colocar as manguinhas. Ou você pode fazer com um tecido estampado, né? E a partir dessa base, formar a roupinha do boneco. E é para qualquer tipo de boneco, seja com fundo neutro, cor da pele, estampado. Daí para frente é criar o tipo de boneco que você quer fazer, porque depois você pode modelar também do jeito que quiser e pôr o boneco na posição que você quiser. Então aqui, essa medida está na descrição do vídeo, né, no molde. Então você costura dos dois lados, deixando, né, seguindo as marcações das aberturas, para poder encaixar, né, os bracinhos. E aí a gente fecha em cima, fecha tudo, não deixa nada aberto. Ele fica na medida ajustadinha ali, para ficar tudo bem fechadinho, como se fosse uma peça única. E agora, pela parte de baixo, nós vamos preencher com plumante, formando realmente um corpinho para o boneco. Boneco, boneca, né? É a base para qualquer boneco de arame que você quiser fazer. Seja menininho, menininha, aquilo que você escolher fazer, essa é uma base pronta para qualquer boneco. E aí a gente não põe demais, né? A gente vai deixar o corpo fofinho, né? Preenchidinho, com um pouquinho de plumante. Ele tem, no total, com a cabeça, 16 centímetros esse boneco. E depois que a gente coloca o plumante, já terá, né, no molde uma marcação para começar a fechar bem do meio, para não ficar com defeito, né? De um lado mais largo que o outro e as perninhas ficarem tortas. Então, antes de acabar de colocar o plumante, a gente faz a dobra para acabamento. Quando a gente coloca o restante do plumante, ela já segura. O plumante parece que gruda um pouquinho no tecido e facilita o trabalho. E aí a gente fecha, começando pelo meio, né, que terá a marcação no molde para vocês acompanharem, para garantir que vai ficar o centro certinho, fechadinho, sem correr o risco de fechar mais de um lado do que do outro. E aí vai para um lado, né, fecha toda essa base até a perninha e faz a mesma coisa do outro lado, que é para ficar mesmo bem fechadinho. Então, no meio a gente calcula mais ou menos um meio centímetro, puxa a perninha e costura na ponta. E faz isso dos dois lados. Eu já vou mostrar, vocês vão compreender melhor. Aí, depois que acaba de costurar, primeiro acerta todo o plumante, né? Porque a gente fica segurando para poder costurar. Acerta para ele ficar tudo no lugar certinho. Olha lá. Todo costuradinho, todo fechadinho embaixo. O corpo do boneco. Está formado o corpo do boneco. Aqui são os moldes da roupinha. Na verdade, nós vamos fazer, eu fiz com o outro lado escuro para vocês perceberem que tem uma diferença de um lado e do outro, da frente da blusinha. Um lado é mais largo, porque nós vamos transpassar, né, um lado para o outro. Se fizer os dois iguais, vai ficar com abertura, né, na blusinha. Embaixo vai ficar meio estufadinha a barriga e ficar meio aberto. Então, eu fiz dessa forma. Aqui eu já passei pro tecido, né, pro feltro. Eu estou fazendo um pijaminha no feltro.
Olha lá, tá vendo? Um lado é um pouquinho mais largo, que é para poder fazer esse transpasse sem deixar defeito, né, na blusinha, para ficar certinho. E aqui é uma dica, como as peças são muito pequenininhas, ao invés de pegar o secador, né, para tirar a marcação da caneta à base de calor, com o bico da cola limpo, né, tem que tomar cuidado, se for aquelas pistolas que ficam escorrendo aí já não dá. Mas essa aqui não escorre, graças a Deus. Então, é só tirar com o bico da cola, rapidinho, toda a marcação e pronto. Tá pronto para costurar. E depois que a gente fizer todo o caseado, né, que o feltro quando a gente faz à mão é um caseado, a gente vai pregar uns mini botõezinhos, são estrelinhas com carinhas, é a coisa mais fofa. Por isso que eu tô virando aqui, tem uma carinha nessa estrelinha. Para fazer os botõezinhos da blusinha, olha que coisa mais fofa. Então aqui já tá costurado, eu fiz todo o caseado. Se você preferir fazer a costura à máquina, é só costurar em cima da linha e deixar uma margem de meio centímetro, né, para manter a costura firme. E aqui no shortinho, para quem não está familiarizado com o caseado, eu vou mostrar a forma como eu faço. Então, primeiro, eu abro o tecido, prendo o nozinho da linha pelo lado de dentro e aí eu começo a fazer o caseado. Eu tô fazendo bem devagar aqui para mostrar. E o importante aqui é observar a distância que a gente escolhe. Começar com a linha, tanto fazendo a margem como a distância entre um ponto e outro. Então, você faz um ponto, quando você fizer o segundo, acompanha a linha, né, a distância que você criou nessa margem, né, que vai ser feito o caseado, e a distância do próximo ponto. É só fazer isso que não tem erro. Eu mostrei aqui como vai ficando. E aqui eu acelerei o vídeo para não ficar muito longo. Eu tive que fazer esse trabalho em 2 vídeos, para não ficar cansativo. Eu quero só mostrar o arremate, que é uma dúvida que as pessoas têm muito grande. Eu passo uma volta e a segunda. Quando eu puxar, pronto, travei a linha. Não tem como soltar. Se você fizer um nó só, ela corre o risco de soltar. E aí, para dar acabamento à peça, a gente volta com a linha por dentro da costura, para que a ponta não fique aparecendo. Só tem que tomar cuidado para não pegar os 2 lados e não prender, né, a costura na peça, fechando sem querer aí. Então, é só seguir na costura mesmo, que não tem erro. Pronto. Tá feita a costura. Agora, nós vamos pegar uma linha de crochê bem fininha. Eu escolhi a cor branca. E eu quero fazer um cordãozinho para prender o shortinho do pijaminha. Então, eu estico ele, giro de um lado, né? É mais fácil girar de um lado só, qualquer coisa é só inverter. Daí umas 10 voltas, mais ou menos, junta as 2 pontas e dá um nó. É só torcer de um lado. Se você conseguir ter a coordenação para girar de um lado e do outro, tudo bem. Segura na ponta de um lado e torce com a mão do outro lado. Só quando você juntar as 2 pontas, como eu estou fazendo aqui, ó, formou o cordão. E aqui eu peguei uma agulha grande, porque aí ficou espesso esse cordão. Então, não tem agulha que consiga fazer esse trabalho aqui, se for a fenda pequena. Então, eu peguei uma agulha grande para poder colocar o cordão na agulha e alinhavar em volta da cinturinha do shortinho, que é para poder amarrar. Quando a gente faz ele curtinho, como eu fiz aqui, ele sai da agulha fácil. Mas também a fenda é larga, então é fácil de colocar de volta. Depois que passar, né, fizer toda a volta da cintura do shortinho, dá um nozinho na outra ponta, para manter o cordão, né, trançadinho. Ele fica realmente um cordão.
E fica uma belezinha. E agora vamos vestir a bonequinha. Olha que gracinha que fica. Depois que você fizer o lacinho, você pode deixar solto ou colocar para dentro, como eu fiz aqui. Porque no menininho eu deixei solto, né? Menino não tem, não liga para esses detalhes, né? Então fica solto mesmo. E aí da menininha, para ficar diferente, eu coloquei para dentro. Mas aí você escolhe como você quer fazer. E aí levanta os bracinhos para poder encaixar direitinho, né? A blusinha no bonequinho e depois vai acertando. Aí a gente vai modelar os bracinhos, formando o ombrinho, né? Fazendo todos os detalhes aí da bonequinha. Olha lá, tô colocando o lacinho pra dentro. E a blusinha, como é muito pequenininha, eu vou fechar com cola quente. Mas se você escolher fazer o caseado dos botõezinhos, valorize bastante a sua peça, porque é um trabalho bem diferenciado. Aqui eu escolhi só fechar com cola mesmo. E está pronto o nosso trabalho e nós continuaremos no próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por acompanhar o meu canal e até o próximo vídeo.